Olá a todos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me possam assistir. Então, estamos aqui hoje para a exposição do 18º passo no caminho, que se chama efeito causal. Então, nada, absolutamente nada, mas mesmo nada, acontece por acaso. Absolutamente tudo e todo o movimento de mudança, evolução, que acontece no universo e nos multiversos está subordinado a esta lei. Nada acontece independentemente da grande lei da causalidade. Tudo tem ou teve, pelo menos, a ver, nem que seja com uma causa. Há uma relação entre tudo o que veio antes e tudo o que vem agora, o que chega agora. O nome acaso foi dado aos acontecimentos que fogem ao nosso controle e à nossa compreensão, mesmo que racional. Já estou aqui a colocar. E aquilo que não podemos compreender racionalmente ou que não conseguimos relacionar com qualquer causa. Com qualquer causa. Então, toda a causa tem o seu efeito e todo o efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. E há muitos planos de causalidade. Porém, nada escapa à lei. Portanto, há muitos planos de causalidade, de causa, não é de casualidade. Atenção, não confundir. Tudo, absolutamente tudo, tem relação com uma ou várias causas específicas. Existe sempre uma causa e um motivo para tudo o que acontece nas nossas vidas e no universo como um todo. Tudo o que você pensa, sente, faz, toda a ação, não a ação, inércia e reação desencadeada por esses pensamentos, por essas atitudes e por esses sentimentos, provocam uma resposta consequente e subconsequente. Há uma estreita relação em e entre todas as coisas. Cada pensamento, palavra, sentimento ou ação provoca consequências que podem ser equilibradas ou desequilibradas, mas que de qualquer forma dão continuidade à vida numa grande cadeia causa e efeito. Então, o princípio da causa e efeito é uma lei que funciona para todos os humanos e mesmo para os desumanos. Pois nós possuímos a liberdade de fazer as nossas próprias escolhas, mesmo, eventualmente, de uma forma condicionada pelo meio e principalmente pela mente adoecida. Ou seja, essa é uma consequência do livre-arbítrio. Já a ação e reação, o derradeiro exemplo, neste caso, aqui sim, a mais pura dualidade. É a representação do nosso comportamento, o resultado perante esta lei. Então a lei da causa e efeito surge em qualquer momento das nossas vidas, até diria mais a todo momento das nossas vidas, com o propósito de fazer-nos observar para entendermos e reconhecermos na tentativa que possamos compreender os nossos desequilíbrios anteriores. Então é importante ressaltar que o princípio não deve ser confundido
com a ideia de que temos um destino pré-determinado. Atenção. Apesar de nada escapar à lei da causa e efeito, é possível, por meio do domínio da mente, que sejamos agentes causadores, motivados pela nossa força de vontade consciente, o tal livre-arbítrio perfeito. Como é exposto nos passos anteriores, existem vários planos em cada princípio, e o da causa e efeito não foge à regra. Os planos superiores manipulam os planos inferiores. O espírito evoluído com o ego equilibrado entende e compreende a arte e os métodos para elevar-se a um plano, ou melhor, de um plano inferior de causa e efeito, por meio da elevação mental a um grau, a um plano superior. E assim tornam-se causadores em vez de efeitos. Infelizmente, as massas humanas, as tais desumanas ainda, animais praticamente, são levados para a frente a todo o vapor, arremessados, lançados entre as polaridades, perpetuamente desequilibrados. Os desejos, os apegos, as expectativas, as vontades dos outros são mais fortes do que as suas próprias vontades. Então, o ADN, bem, a família, dos antepassados, da sociedade passada, o caráter, adquirido noutras vivências, as sugestões e outras causas exteriores movem-nas ou lançam-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os de espírito elevado, elevando-se a um plano superior, equilibram o seu ego, moldando o seu caráter. Não é alterando, é moldando, que ele só pode ser alterado noutra vivência com o caráter formado nesta, para a próxima. Que se esqueçam que ninguém muda, nunca caiam nesse erro. Mas pode-se moldar, pode-se dar outra aparência, outra forma, transformar. Então, elevando-se a um plano superior, equilibram o seu ego, moldando o seu caráter, tornam-se reis e rainhas em vez de peões. E aqui, um à parte, peões, reis, rainhas, bispos, torres, cavalos, são sempre julgados por outrem. Aqui não quer dizer que o rei e rainha é um pouco superior nas possibilidades, mas são sempre peças julgadas por outra. Tá? Salientando este ponto, eles auxiliam a julgar quer física, quer mental ou espiritualmente, como é exposto. Tudo isso é o mesmo, mas em graus distintos de vibração. Todos os planos fazem parte de um mega plano, da tal Matrix divina. Mas há vários planos, não é? Para que em vez de então de serem julgados e movidos por outras vontades e influências, empreguem o princípio em lugar de serem os seus instrumentos. Tanto aqui, o rei e a rainha, quem entende de xadrez, ou pelo menos tem umas noções básicas, movem-se para todos os lados, apesar que o rei só uma casa de cada vez e a rainha vai para todo lugar como quiser. Então tem mais essa autonomia do que um simples peão que apenas tem a opção, entre aspas, o jogador é que tem, mas ele, como personagem, acha que é ele, pode começar andando duas casas, sempre para a frente, ou só uma,
e a partir daí é sempre só uma até ao final. Mas não é? Às vezes têm grande influência no decorrer do jogo, por isso são necessários e são bastantes. Só que geralmente é carne para canhão, não é? São, não é, ali chamarizes, são presas para atrair, né, iscos, engodos para uma caça maior. Então, estes reis e rainhas, no xadrez da vida, obedecem à causalidade do plano superior, mas ajudam a governar o nosso plano. Agir sobre a causa e não sobre o efeito possibilita sermos mestres de nossas próprias vontades e agentes causadores da nossa própria evolução e equilíbrio. Porém, isso implica assumir a nossa própria parcela de responsabilidade sobre o curso da vida, sobre o caminhar. O peso da responsabilidade costuma ser evitado pelas grandes massas. E é por isso que este princípio explica o movimento de inércia-reação do coletivo. Ou há de explicar mais à frente. O coletivo está sujeito às causalidades alheias e frequentemente vive os efeitos de causas iniciadas ou indicadas em planos superiores, ou não. Apesar disso, pouquíssimos são aqueles que decidem tomar as rédeas da sua própria vida, pois esta é uma tarefa que exige proatividade e ainda mais não atividade consciente, né? Responsabilidade coerente. Isto é ainda mais trivial se considerarmos os efeitos nas grandes massas. Basta observarmos de que forma agimos como sociedade em relação ao meio ambiente, por exemplo. Frequentemente, para não dizer praticamente sempre, fingimos tentar remediar os efeitos do desequilíbrio ambiental e nos esquivamos das mudanças e sacrifícios pessoais necessários para então sim agirmos sobre as verdadeiras causas dos infindáveis problemas, oportunidades ambientais. Né? Nunca somos o tal jardineiro coerente, né? Mas sempre saqueadores. Né? Também chamada de lei da semeadura, que é muito simples de entender no plano agrícola, porém no plano espiritual e mental, por algum motivo, desconsideramos o facto de que todos estes planos são regidos pela mesma lei. A lei de semear e colher afirma que você colhe o que planta. Que quando você colher, colhe mais do que planta e colhe depois, né, de plantar, de semear. Portanto, é uma lei que diz que o que você semeia, você colherá, quer seja neste ou em outro teatro da vida. Portanto, é uma lei. No entanto, quero alertar aqui, e isto muito importante, ou seja, portanto, é uma lei que diz que você semeia, você colherá, quer seja neste ou noutro teatro da vida. Mas, no entanto, quero alertar, também devido à famosa pluralidade, frequentemente colhemos igualmente acontecimentos aleatórios plantados por outros ou por outra. Não esquecer isto. Então, esta é uma das leis mais importantes. E quando você entende, compreende, começa a perceber que os seus resultados nada mais são do que um simples efeito, é a colheita de algo, a causa que você semeou anteriormente.
Na agricultura observam que a colheita é igual à semeadura que plantaram. Não deveriam de forma alguma semear uma semente de abóbora e esperar, não é, colher melancias, não é? Apesar da semente ser bem idêntica. Mas a ignorância, a falta de conhecimento e principalmente a ausência de reconhecimento daquilo que se semeia poderá realmente levar a gravíssimos equívocos ilusórios sobre a colheita. Vai lá colher. Mas como é que eu estou a colher isto? Eu não mereço. Isto é uma injustiça. Só que não. Quando transferimos o conceito de semear e colher para o nosso caminho, nomeadamente para a área mental, as sementes são os pensamentos e os sentimentos, e a colheita são a materialização destes. Ou a não materialização destes. Né? Quando há autossabotagem, né? Quando manda lá para as pedras, para onde as aves vão colher e tudo mais. Não é? O agricultor deveria ser a sua mente consciente, a sua parte de si que toma decisões racionais, coerentes sobre o que aspira a alcançar. Mas, infelizmente, para a generalidade da humanidade, o agricultor é o inconsciente, grandemente recheado de memórias observadas de forma errónea e ilusória. Então é a parte de si onde todos os seus apegos, dogmas, crenças, estão alojadas, como um câncer, constantemente produzindo os resultados da sua vida. Por isso, se você compreender realmente a lei da semeadura e da colheita, poderá assumir, nem que seja o controle, a vontade, o livre-arbítrio e decidir, nem que seja, eventualmente, não é? E sabemos de ver proximamente, não é? Que afinal aqui a personagem tem o seu QB, não é? De limitação. Não esquecer lá as peças do tabuleiro, mas seguindo que isso faz parte de outra história. Portanto, se você realmente compreender a lei da semeadura e da colheita, poderá assumir o controle, a vontade, o livre-arbítrio e decidir exatamente o que aspira de uma forma consciente, coerente e racional e semear isso na sua mente, no seu coração, que é a mente. Então, quando você for capaz de formar padrões mentais coerentes e equilibrados, começará a colher coerentes e equilibrados resultados. Óbvio. É assim, simples. Então, dessa forma, cada vez que você vê um resultado que não aprecia, não se desequilibre. Calma. Simplesmente está a colher ações, como iremos abordar no próximo passo, grandemente e apenas reações, nomeadamente a memórias implantadas por terceiros no passado. Então lembre-se, o presente é apenas um resíduo do passado e a infinita possibilidade da colheita de amanhã. Afixe isto aí, na sua casa, na sua mente. Lembre-se, para todos os dias, quando se levantar, ler logo. Lembre-se, ou a toda a hora, lá no seu celular, onde for. Lembre-se que o presente é apenas um resíduo do passado e a infinita possibilidade da colheita de amanhã. O que você fizer, pensar e sentir
Hoje, agora, neste momento, é o que vai colher amanhã, daqui a pouco, no momento seguinte. Tente entender e compreender esta lei em maior profundidade, mais profundamente. Nomeadamente que na maioria você colhe o mesmo que semeia, você colhe mais do que semeia, colhe após a semeadura. Cada semente tem o seu tempo de gestação e as sementes mais raras necessitam de mais atenção, de mais cuidados. Acredita ou não, neste princípio não faz a diferença. Para alguns, claro, faz, não é? Toda a diferença. Não é? Se você acreditar ou não, pode fazer diferença. Mas para a maioria nem faz diferença. Mas não interessa. Ela está sempre presente, quer acredite ou não. Vai-se cumprir, quer acredite ou não. Ele não pode ser alterado ou manipulado. Não há como escapar dele. A única coisa que você pode fazer é observá-lo, entendê-lo, compreendê-lo e então usá-lo a seu favor. Como é exposto, não é possível alterar o resultado. O resultado será sempre o mesmo que você semeou, causou. Para contextualizar, se alguém não fizer exercícios, comer desequilibradamente, dormir pouco, inquietamente, fumar, beber álcool em excesso, essa pessoa poderá ter uma saúde excelente. Se alguém gasta tudo o que ganha, ou pior, ainda fica em dívida, não poupa ou investe o seu valor, o seu dinheiro, não se preocupa em aumentar os seus conhecimentos sobre finanças e economia, essa pessoa será capaz de desfrutar da estabilidade económica ou financeira? Inapelavelmente, você, no mínimo, colhe mesmo o que semeia. Então, se realmente houvesse uma justiça divina, nada mais poderia ser que a concretização desta lei. Mas, se você reverter cada um dos cenários anteriores, verá que ao mudar a semeadura, a colheita muda completamente. Óbvio, não é? E agora, o que incrivelmente parece não ser reconhecido por quase ninguém é o seguinte, né? É que uma semente multiplica-se abundantemente, seja ela qual for. Então, se alguém plantar batatas, geralmente não colhe só mais uma batata, colhe imensas. E dessa forma, na vida, no caminhar, tudo o que você fizer será multiplicado. Se você semear coerentemente, conscientemente, equilibradamente, de uma forma compreensiva, receberá tudo isso em abundância. E isso está associado à sublei da abundância. Então, agora se semear de forma desarmoniosa, com o meio, não é? Não sendo amigo da realidade, altamente desequilibrado, não procurando entender e compreender o que está de facto a semear, você não pode esperar colher o que não semeou. E isso pode ser usado em qualquer contexto das 7 áreas da nossa vida. Não há como inverter a ordem. Primeiro você deve focar na semeadura e só depois na colheita. E também jamais esquecer que cada semente tem um tempo de gestação. Os resultados não podem ser acelerados. Cada semente tem um tempo para frutificar. Algumas mais, outras menos. Se você negligenciou a sua saúde mental e corporal,
não pode esperar estar em ótima condição física ou mental nesta vida, não é? De um dia para o outro. Tudo leva ao seu tempo. Você também não pode esperar, por exemplo, possuir um equilíbrio económico ou financeiro da noite para o dia. Cada objetivo ou propósito que você aspira a colher tem o seu tempo de maturação. E jamais esquecer, durante esse tempo não se trata apenas de esperar ou de aguardar. Não. Você também terá que trabalhar. Trabalhar ainda mais. Você trabalha mal, por isso é que pensa que trabalha demais. Então, principalmente de uma forma consciente, coerente, racionalmente, numa forma inicial. Porque depois já tudo é intuitivo, já está fácil, quase sem esforço. Então, esforçando-se agora por conhecer e fundamentalmente reconhecer realmente a forma mais sustentável, natural, orgânica para colher as mais aspiráveis, saborosas e abundantes colheitas. Porque as mais delicadas e aspiráveis sementes requerem muito mais atenção e cuidados. Hábitos equilibradores são difíceis de formar e ainda mais difíceis de manter. Por sua vez, os hábitos desequilibradores são fáceis de formar e ainda mais fáceis de manter. Desse modo, as mais apetecíveis colheitas exigem uma harmoniosa e harmónica ação entre presença e esforço, empenho, reconhecimentos, cuidados redobrados e, fundamentalmente, a paciência, a tal da não ação. Então, uma vez que a semente germina e a planta fica mais forte, isso requer um pouco menos de cuidados. Mas você deve estar sempre vigiando de uma forma consciente e compreensível. E isso chama-se entropia. Entropia é a função que define o estado de desordem de um sistema, valor que permite avaliar esse estado de desordem e que vai aumentando à medida que este evolui para um estado de equilíbrio. Vejam bem isto. Aumenta a desordem até se equilibrar. Portanto, calma. Não se assuste. É normal isso. Aumenta a desordem até ao equilíbrio. E é a principal razão para que devemos estar sempre a trabalhar. Entre a ação e não a ação, como vamos ver no próximo passo. De uma forma evolutiva, sempre em movimento, para manter tudo em equilíbrio e da forma que aspiramos. Mas, mesmo possuindo a racional e consciente vontade, aplicando os esforços mais coerentes e compreensíveis, mesmo assim, nem sempre a colheita será proporcional ao esforço e à aspiração. O agricultor está dependente das condições atmosféricas, climáticas, geadas, chuvas de granizo, quedas de neve, chuvas intensas ou falta delas, longos períodos extremos de calor ou frio. O solo, o caráter deve possuir as qualidades necessárias às espécies a plantar. Qualidade, propriedades, nutrientes. Também o solo, por vezes, fica esgotado. Tem de estar em pousio ou ser recuperado nutricionalmente. A futura colheita também sofre a influência de pragas, doenças e concorrências, ervas daninhas,
tem de ser adubada, enxertada, nutrida e irrigada no tempo ideal, no tempo certo. Ao coerente, consciente e compreensivo agricultor apenas compete-lhe fazer tudo aquilo que estiver na sua área de influência. Fazer apenas tudo aquilo que lhe compete de uma forma orgânica e, sobretudo, sustentável. E depois disso, entregar, soltar, deixar ao cuidado da divina providência, que tudo sabe, que tudo entende e que absolutamente tudo compreende. Tudo o que tiver de colher, colherá. Sempre para a evolução do seu espírito e para o equilíbrio do seu ego. E já agora para a saúde do seu corpo. Como semear ou não semear e como colher desta forma, dessa forma orgânica e sustentável, tudo isso e muito mais iremos expor e dissertar no próximo passo no caminho. Imprima o seu PDF, imprima, peça, e-mail-nos, né? Exerça aí a sua ação, reflita, estude, medite e depois indague e passe à ação. Estamos cá sempre para auxiliar em todas as suas dúvidas, de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, até ao próximo passo no caminho e vai ser dos mais importantes. Coisa mais importante nesta dimensão é saber distinguir esta, sim, verdadeira dualidade entre a ação e não a ação e a inércia e a reação. E então isso é fundamental. E depois, então, dedicados à verdadeira ação racional, coerente, consciente, equilibrada, saber quando agir e não agir, que é a mesma coisa. E isso tudo se chama resignação. A qualidade mais fundamental para um espírito e um ego quieto, manso, sereno, tranquilo, consciente, em paz. Até à próxima.